Se percebe que o Brasil hoje é um risco para os Estados Unidos, pela proximidade ao terrorismo, e ao mesmo tempo foi usado com dinheiro público dos Estados Unidos para censurar e perseguir a direita, os conservadores e aqueles que defendem um bom senso no Brasil. Então, é uma questão de tempo. Deputado, a gente está vendo agora algumas coisas estranhas acontecendo, né? O Rumble vai voltar para o Brasil, estranhas no bom sentido. Algumas redes sociais estão sendo desbloqueadas, mas a gente estava comentando aqui, já estava falando, que eventualmente isso parece ser um tipo, eu acho que é um tipo de maquiagem, para que exatamente oferecer a ideia às pessoas da Comissão de Direitos Humanos Internacional que vão vir ao Brasil, de que aqui está tudo normal, que essas pessoas cometeram crime, que o Adriles cometeu um crime, que o Fiuza cometeu um crime pontual, mas foi um crime circunstancial. Ou seja, a censura prévia continua por muitas redes sociais, pessoas continuam presas, Daniel Silveira continua preso, o Felipe Martins continua em prisão domiciliar, sem poder usar a rede social, as pessoas continuam com crédito bloqueado, com contas bancárias bloqueadas, continuam exiladas. O que o senhor vê? O que o senhor tem de informação interna dessa ideia do Rumble estar voltando para o Brasil, de algumas redes serem desbloqueadas justamente às vésperas da comitiva de direitos humanos que vai pousar aqui no Brasil? E, eventualmente, é claro, se não for todo mundo muito cego, vai perceber que existe uma ditadura ferrenha aqui no Brasil. Qual que é a estratégia dos Supremos tiranos federais aqui? Adriles, eu não acho que essa devolução de certas contas que primeiro, estavam ilegalmente banidas e suspensas, né? Eu acho interessante quando a gente fala assim, tá acontecendo as coisas estranhas. Não, o estranho é que o normal começou a acontecer. Bom, mas eu não acho que isso seja uma espécie de conluio, uma tentativa de mostrar para a Comissão Interamericana que tudo está funcionando perfeitamente no Brasil, até mesmo porque a coincidência de contas serem devolvidas horas antes da comissão pousar no Brasil, na minha opinião, e da opinião de muitas pessoas que acompanham o processo de perto, que estão dentro ali dos debates, só incrimina o Alexandre de Moraes ainda mais, né? Só passa mais aquela mensagem de que realmente essas suspensões, essa perseguição era ilegal, e ele tem que se desfazer disso rapidamente antes da comissão pousar no Brasil. Então só faz levantar ainda mais a atenção para as ações dele. Pelo menos boa parte das pessoas que vão participar das reuniões com ele agora tem essa percepção, com a Comissão Interamericana, tem essa percepção. E muitas coisas estão chegando lá do pessoal dentro da administração do Donald Trump, de que é uma questão de tempo o foco dos Estados Unidos virar para o Brasil. Eles falam assim, olha, a casa estava muito desarrumada, era muita coisa para organizar aqui, nós não temos tempo nem pessoal para poder focar no Brasil agora, como vocês sabem, milhares e milhares de pessoas ou foram demitidas ou pediram demissão. O Departamento de Justiça está funcionando hoje com a capacidade em torno de 30% do que já chegou a ter. Então, eles não têm pessoal o bastante. Eles vão ter que reestruturar todo o governo, toda a administração, para depois focar em outros países. Mas o Brasil é um dos focos, né? Nós temos aí, a Ana Paula Henkel conversa muito com o pessoal ali também da administração, uma conversa muito forte lá dentro da administração do Donald Trump em relação à proximidade do Brasil com o Irã. E aí você começa a conectar uns pontos, né? Donald Trump fez algumas declarações recentemente dizendo que o Irã estava planejando assassiná-lo e se ele fosse assassinado, o Irã seria obliterado. Aí a gente lembra que o Brasil recebeu um navio de guerra do Irã e teve festa lá dentro desse navio de guerra, de que o Alckmin foi um dos únicos líderes dos aspas, países democráticos que compareceram pessoalmente, né, na posse do presidente do Irã, se é que você pode chamar do então presidente, e teve aquela terrível foto, aquela imagem dele ao lado de líderes de grupos terroristas, muitos dos quais já foram eliminados desde que essa foto foi tirada. Então, se você coloca tudo isso, então tem mais coisas ainda prejudicando o Brasil do que apenas a perseguição política, a ditadura do judiciário. Tem uma coisa que eu acho que torna o Brasil ainda mais um foco de política internacional dos Estados Unidos, que é essa proximidade com o terrorismo, com países terroristas que financiam o terrorismo. E a cada dia que passa, mais informações nós temos sobre a questão de envio de dinheiro público para instituições, ONGs, associações no Brasil, com o objetivo de manipular o debate político, interferir nas eleições, interferir na criação de leis. Nós temos em mãos documentos que mostram que muitas dessas pessoas que participaram da elaboração
Por exemplo, do PL das fake news, que foi o PL da censura, que quase passou, eram pessoas de ONGs financiadas pela USAID. E também várias organizações que participaram da audiência pública das Big Techs, que a AGU organizou, são organizações financiadas pelo USAID, em grande parte. Advogados que foram fazer a defesa da inconstitucionalidade do artigo 19 no plenário do STF no final do ano passado, são também financiados pela USAID através dessas organizações das quais eles participam, sem falar de eventos no qual o USAID e o STF participaram juntos. Então, se percebe que o Brasil hoje é um risco para os Estados Unidos, pela proximidade ao terrorismo, e ao mesmo tempo foi usado com dinheiro público dos Estados Unidos para censurar e perseguir a direita, os conservadores e aqueles que defendem o bom senso no Brasil. Então, é uma questão de tempo e, com certeza, a mira da administração do Donald Trump vai chegar aqui no Brasil e muita gente está com medo.